Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano e hoje a gente vai falar com a mulher do dinheiro. Quem vai dar as dicas de como os empresários ou aqueles que têm um projeto fazem para captar recursos e prosperarem. Mas antes, se você não segue o canal, siga o canal, ativa o sininho. Para quem quiser acompanhar minhas postagens, sou muito ativo no Instagram e também em outras redes, @Bruno Corano. O Wall Street Cast vai ao ar no meu perfil, principalmente, no meu perfil pessoal do YouTube. E vamos ao que interessa. Hoje eu recebo no Wall Street Cast a cofundadora e CEO do CRIA, uma plataforma de investimentos em startups. Há 10 anos ela entrou na empresa para fazer o primeiro estágio, foi Head de Marketing, virou COO e desde 2020 comanda a empresa. Formada em Comunicação Social pela ESPM, seja muito bem-vinda, Camila Nasser. Obrigada pelo convite. Nossa, que lista de qualificações. Você que passou para a Bruna. Acho que o primeiro passo, o que é o CRIA ou a CRIA? Legal. O CRIA é uma plataforma de investimentos no mercado privado de capitais. Então, basicamente, a gente está, como você falou, desde 2014, quer dizer, há 10 anos, selecionando negócios que não estão ainda no radar da Bolsa, A gente sabe que a Bolsa brasileira ela ainda é pequena, mas assim, selecionando negócios que estão nos seus primeiros anos, negócios de alto potencial de crescimento, mas também extremamente ainda arriscados, mas que estão demandando capital para crescer. E a gente faz mini IPOs para esses negócios, permitindo que eles captem investimentos com o varejo, com um público de investidores. Mas quando você fala um mini IPO é porque você capta dinheiro de terceiros para aquele negócio. Exatamente. Mas não mediante as mesmas regulações que tem na Bolsa. Não, diferente. É um mini IPO porque é isso, eles abrem o capital, eles fazem uma oferta pública. Pública para o seu universo. Ou é pública? Pública, regulada na CVM. A CVM, desde 2017, regulou esse mercado. Então, hoje a gente tem uma regulação específica, a Resolução 88, lá na CVM, que traz regras e ritos para empresas que faturam até 15 milhões captarem investimento através da internet com uma comunidade de investidores. Que tá ficando muito interessante. Até eu já quero fazer um funding. O meu universo, eu sou economista, tenho meus fundos de investimento, invisto em fundos de venture capital, private equity. Legal. Essencialmente o que eu faço é private equity. Então, deixa eu entender. Vamos explicar isso em detalhes. Um fundo de VC, eu vou lá e pego lá, tenho 10 investidores grandes, eu falo, vamos dar cada um daqui 20 milhões, vamos montar um fundo de 200 milhões de dólares. Com essa descrição, vamos atrás de empresas de varejo na área de serviço, ou que tanto se fala, empresas de tecnologia. E esse é o mandato, e a ideia é 10 anos, e a gente vai comprar essas empresas parte, ou controle, ou não, em estágio embrionário, e vai tentar depois passar para frente para um private equity, ou etc. Esse é o ciclo aí normal. Esse é o ciclo do normal, VC, O que você está dizendo é que você funciona como um VC para a empresa, mas você não é um VC, você é uma compiladora de pessoas físicas, Exatamente, uma plataforma. Porque, até quando você estava explicando dessa dinâmica do VC, você falou 20 investidores, 20 milhões. Quer dizer, o mundo do Venture Capital é um mundo muito exclusivo. Você precisa ser um investidor com muita grana e acesso. Você investe num fundo e o fundo escolhe onde investir. E o fundo tem um time ultra selecionado para fazer essa seleção. Essa seleção. Quando a gente fala da plataforma, do CRIA, o que a gente faz? A gente permite que qualquer pessoa invista a partir de R$ 2.500, R$ 5.000. Já fiz rodada de investimento que o investidor entrava com R$ 100 e comprava uma participação societária na empresa. Então, o que a gente faz é essa dinâmica do venture capital mesmo, mas também o investidor escolhe cada empresa que ele está investindo. Diferente do VC, que você investe no fundo e o fundo escolhe, o meu time de investimentos também é um time que atua como VC,
Então, a gente faz um processo de seleção super criterioso, rigoroso. Menos de 2% dos negócios que a gente conversa, no final, a gente leva para a plataforma. Mas, uma vez que a gente leva na plataforma, o investidor escolhe, essa empresa de energia renovável tem a ver com a minha tese, quero investir. Essa de economia real, alimentos, não. E ele vai escolhendo e criando o portfólio. Tá, vamos dividir, destrinchar aí esse papo em dois pontos. Primeiro, vamos exaurir o lado da seleção. O que eu quero dizer seleção? Porque o mundo deve bater na sua porta dizendo, quero captar, quero um trocado. Então, como vocês... qual é o processo? Como vocês recebem esses planos de negócio ou esses empreendedores? Se é só projeto, se é empresa que já existe, mas ainda num estágio inicial... Como é que vocês avaliam? Quais setores vocês avaliam? Como é que passa no crivo de vocês para depois tentar fazer a captação? Vamos falar dessa etapa. Das empresas. Só para te contar, eu era bem moleque, mas eu já era empresário e já trabalhava para um grande investidor, mega investidor brasileiro, economista, e criaram a Endeavor no Brasil. Que foi uma das primeiras... Naquela época era assim, não existia nada, era tudo mato, né? Então, bem ou mal, a Endeavor tentava tentava aproximar os caras que tinham projeto ou pequenos negócios dos investidores, né? Então, só porque eu lembrei disso, porque bem ou mal... Quando você contou a história, eu falei, tem uma certa semelhança. Hoje em dia está mais comum, mas vai lá. Mas a legal, bola tá contigo. Eu adoro a Endeavor. Mas vamos lá. Sobre o nosso processo de seleção. A primeira etapa do nosso processo de seleção é um formulário online. Por quê, Camila? Né? A gente vê o fundo de VC está sempre se gabando de que a melhor forma de acessá-los, né? Acessar o fundo, é através de conexão, das famosas warm intros. Conheça alguém que conhece o pessoal do fundo. Mas isso gera uma bolha de acesso ao capital. Então, a nossa premissa do CRIA é todo mundo deveria poder aplicar e apresentar o seu negócio. Então, primeira etapa... A gente tem um formulário online de aplicação da empresa. Que tipo de empresa deve aplicar e a gente está olhando? Tenho uma ideia e quero investimento para colocar em prática. Isso a gente ainda não trabalha, né? Então, a gente precisa de uma empresa que já captou, eventualmente, o seu pré-seed, já existe, já está começando... Não são projetos. Já é operacional, já está começando a escalar a sua receita e está nessa fase de... crescer. Então, é esse o perfil dos negócios. É um negócio que não é só uma ideia. Tá. E aí já pode... Você me interrompe, eu te interrompo. Fica tranquilo. Em qualquer setor? Então, a gente é agnóstico quanto a setor, mas quando a gente está falando do equity crowdfunding, né, dessa ideia de você trazer a multidão, a comunidade de pessoas para dentro do negócio, a gente busca negócios que entendem o valor de se ter uma comunidade dentro deles. E eu vou dar um exemplo. Nubank, eu não sei se você lembra a revolução de quando o Nubank chegou no Brasil, que eles tinham lá aqueles banners gigantes, o roxinho, batalhando direto com o Itaú. E muito do que o Nubank construiu foi por causa deles terem uma comunidade muito forte. De clientes, pessoas que falavam, você conheceu esse aplicativo? Putz, olha como é mais fácil. Então, assim, produto excelente, mais comunidade. Então, o Nubank era um negócio que tinha comunidade na sua essência. Produtos, bens de consumo, cervejaria, são negócios que têm a comunidade na sua essência. Você adora tal marca de cerveja, você está sempre consumindo. Então, esses perfis de negócios que entendem o valor de construir uma comunidade, construir com a comunidade, é o perfil de negócio que faz mais sentido. Para vocês. Exato. Mas aí tanto faz se é biotecnologia, agro... Tanto faz. Se é o varejista ali, o cara criou a comunidade do hot dog e tá valendo. A comunidade do hot dog, a gente vai partir para a parte do nosso processo de seleção. Então, assim, em tese, tanto faz o mercado e nos dá muito prazer realmente poder diversificar teses de mercados. A gente investiu em Open Banking
Quando tinha um empreendedor, e aí, eu te falei, a gente busca negócios que já estão operando, mas assim, Open Banking, a gente investiu quando o Open Banking estava... Antes de Open Banking começar. Empreendedor estava falando de Open Banking quando ninguém falava sobre isso. Foi um dos melhores retornos do nosso portfólio. Foi uma empresa depois que os nossos investidores venderam suas participações para Itaú, para Casec, né, para fundos top tier do mercado. Então, só para dizer assim, a gente vai do Open Banking até snacks nutritivos. Mas tudo isso depende do potencial de escalabilidade e crescimento do negócio. A gente não vai investir em empresa, a padaria da esquina, a padaria do bairro. A gente busca negócios de alto potencial, exato, de alto potencial de crescimento, de alto potencial de escala. E como você dá conta, porque eu imagino que chegue muito pedido, processo, aplicação, né? Como muito. É que você dá conta? Como a gente dá conta? Então, a gente recebe as aplicações. Naturalmente, no formulário existe um primeiro filtro. Muitas das aplicações, a maioria, né, vou dizer quase 80% das aplicações caem já no primeiro filtro do formulário. Depois o meu time vai e marca uma primeira conversa para conhecer os empreendedores e adentrar no que a gente recebeu de materiais. Então, assim, no formulário a gente recebe o tal do pitch deck, que é a apresentação da empresa, a apresentação da rodada de investimentos. Tá adequado à nossa tese? Estamos interessados? A gente marca essa primeira conversa, conhece o empreendedor, gostamos? A gente começa, a partir dessa primeira conversa, né? A gente já tem já uma primeira quebra de vamos para frente ou não. A gente começa um processo de diligência, que é o time aprofundando nas informações do negócio, aprofundando no perfil dos empreendedores, né? Não é brincadeira, é clichê, todo mundo fala, mas é real. A gente seleciona pessoas, seleciona negócios, mas também pessoas. Tem a pessoa por trás do negócio. E aí vai aprofundando em todos os principais dados. Mas como eu te falei que a gente é agnóstico, poxa, Camila, como é que seu time tem a capacidade de avaliar um negócio de agro e uma fintech? Tem coisas muito diferentes. Então, o que a gente faz? Durante a parte do nosso processo de diligência e análise, a gente conta com as pessoas da nossa comunidade. Toda a base, toda a essência do CRIA é a comunidade. Então, a gente trabalhou com uma empresa que era uma MVNO, né? Uma empresa de telefonia móvel. Aqui nos Estados Unidos é super comum. No Brasil, ninguém conseguiu fazer isso acontecer. A gente se apaixonou pelos fundadores, a gente se apaixonou pela tese, assim, a tese de criar o Nubank da telefonia móvel. Mas como é que eu sei se as premissas deles estão certas? Então, a gente chamou o Roberto Rittes, que foi CEO da Nextel, no momento que a Nextel foi passando por grandes desafios, né? Ele ajudou a Nextel a crescer. Melhor pessoa para ajudar a gente a analisar especificamente dados do negócio. Se tem fundamento aquilo ali. Exato. Então, a gente conta com experts qualificados em diferentes mercados que nos ajudam a aprofundar na tese específica. Certo. Depois dessa fase... Vou fazer só um parêntese para quem está assistindo, que é uma das características de um fundo de venture capital. O fundo de venture capital que olha negócios de agro não tem time e know-how para avaliar uma coisa no setor hospitalar. Exato. Né? Eles manjam de algumas áreas e nem olham outras, né? Exato. Então, só para fazer a comparação. Exato. Depois dessa fase, a gente passou pelo processo de diligência, conversou com o empreendedor, aprofundamos nos documentos. Gostamos, levamos a comitê. E a gente, num comitê com investidores da nossa comunidade, que são mais experientes e qualificados, pré-selecionados, a gente tem o ultimato de se vamos investir ou não, com base nos feedbacks que a gente recebe. Mas não é vamos investir, é se vamos abrir captação. Aí que tá. O CRIA tem o tal do skin in the game. A gente é um marketplace na essência do negócio, mas eu até fico me gabando que eu não sou a maior plataforma. Eu não tô aqui para ser a maior, a gente tá aqui para ser a melhor plataforma. Então, todo o negócio que a gente seleciona, a gente co-investe com a comunidade. Capital próprio do CRIA. Entendi. O CRIA entra ao lado dos investidores. O CRIA é uma empresa privada? O CRIA é uma empresa privada. Tá, que tem dono. Tem donos. Tá. Tem donos. Sabe quem são nossos donos? Mais de 300 pessoas que investiram na gente através de crowdfunding. Entendi, legal. Bom, aí passou pelo comitê, vamos investir, eu não sei se você pode pegar um caso real que passou por essa
jornada, e aí você até fala, ó, o cara fazia tal coisa, sei lá, vendia caneta e ele precisava de R$1 milhão para ficar claro aí. Legal, Então, vamos lá. Recentemente a gente fechou a rodada da Positiva. É a principal empresa do Brasil que faturava um montante que, para ela poder captar investimento via equity crowdfunding, ela precisava de uma auditoria. Então, ela já entrou em um segundo tamanho de empresas de negócio. Por ela não ser tão pequena, por ela ela já não ser ser grande. não ser tão pequena. Então, a gente incluiu no nosso processo, né, de seleção uma auditoria de um auditor registrado na CVM. E aí, uma vez que a gente selecionou a empresa, a gente começa o que a gente chama do processo de oferta. E quanta grana eles queriam captar? A gente captou para eles, foi o recorde histórico do mercado. A gente captou para eles 8 milhões e 600. Reais. 630, reais. E ele queria esse dinheiro, logicamente, para expansão. Dinheiro para expansão. Eles compraram uma fábrica, eles estavam verticalizando a operação para conseguir aumentar a margem deles e diminuir os custos de produto. Porque eles são um produto, né? Eu falei, eles são líder de categoria quando a gente fala do mercado de limpeza ecológica. Mas vamos atingir os clientes de limpeza não ecológica também? Então, para isso, a gente tem que ajustar os preços. Então, essa foi a premissa da nossa captação. Vamos democratizar os produtos da Positiva. E para isso ele precisava ganhar escala, precisava de recurso. Precisava de margem, exato. E os 8 milhões era o desejado ou foi o que, sei lá, ele queria 10 e chegou a 8? Ou como é isso? Foi 8.600. A gente estava com uma de 9 e a gente encerrou antes porque a gente optou por colocar o dinheiro no caixa antes. Mas a rodada tinha uma meta inicial de 6. Então, 6 milhões era a meta inicial e ia de 6 a 9. Certo. A gente chegou, então, no 9. E aí, já que esse foi o recorde, quantas pessoas entraram na Positiva que representa esses 8,6 milhões? Só para eu ter uma ideia. Porque se você me disser 10 caras, não. Eu já sei. Não, entraram com 860 mil. Mas eu sei que você vai dizer que, sei lá, foi uma panca A média gente. de investimento na Positiva foi de uns 20 mil reais. A gente teve investidores entrando com 1 milhão e a gente teve investidor entrando com 5 mil. Então, tem um equilíbrio muito legal. Eu vou te falar que eu acho que a gente teve uns... Putz, agora tá me fugindo uns 300 investidores. Mas a gente já teve rodada com 900 investidores. E vocês como sócios da Positiva nesse funding, e o CRIA nessa entrando, alocando recurso próprio do CRIA também. Como vocês organizam... Como vocês organizam? A empresa passa a ter... Quantos sócios? Você falou quantos entraram? Potencialmente 1.000, assim. Nas Positiva, a gente já fez oferta com mais de 1.000 investidores. Como a gente organiza? Super importante isso, porque imagina, 50 caras... Os negócios que tem, às vezes, 2 donos já dá errado. É isso que eu ia falar. Não é sobre quantidade, é sobre governança e processos, né? Então... E claro, que se você não tem governança e processo, quantidade é um potencial de chabu, de problema gigantesco, né? Mas o que a gente faz? A gente sofisticou muito, né? A gente está há 10 anos de mercado, então são 10 anos de aprendizado contínuo e erro. Muito erro também, mas assim, sofisticamos muito o nosso contrato de investimento para conseguir criar mecanismos de proteção por termos o que eu vou chamar de crowd money. Né? Então, a gente tem hoje um modelo de procuração em que o CRIA assina como representante dos investidores. Minoritários ou menor. Dos investidores minoritários. Porque o cara que pôs 1 milhão, provavelmente ele quer ter voz ativa. Não, todo mundo, isso é super importante também, todo mundo que entra através de plataforma tem os mesmos direitos garantidos. Entra no mesmo preço. Ou seja, o cara que pôs R$500 ou o cara que pôs 1 milhão nessa questão... fica na sua, plataforma. Não apita nada, quem vai... Você não tem mais poder de influência ou interferência. Não tem. Direitos garantidos a todos. Isso é uma questão da resolução mesmo, da norma da CVM. Mas, assim, todos os investidores, eles têm os mesmos direitos. E aí, a gente coloca todos eles em um pool. E aí, para algumas empresas, faz sentido a gente não só ter esse poder de procuração para representá-los, mas também criar um veículo de investimentos para, na prática, no cap table da empresa, quer dizer, no quadro societário, no momento de conversão do investimento, ficar uma só linha.
na empresa. Sim, senão teria lá milhões, né? Mas aí, peraí, é super interessante. Então você passa a representar os investidores. Isso. E você vira sócia, no caso da Positiva. Os 8 milhões, 8,6, fizeram frente a qual participação na empresa? 10%, 40%? Acho que uns 15%. Tá, então ela vendeu 15% para captar os 8 milhões. Então, algo nessa linha. Eu poderia checar... Então ela tinha um valuation aí que está ali entre 70 e 90 milhões. Menos, peraí. Então, peraí, deixa eu... A precisão é o de menos, é só para ter ideia. Então, vocês passaram a ser... E aí você coloca... Se você tem lá, então, algo em torno de 15%, sei lá qual que é a governança ali, mas aí você passa a ter 1, 2 pessoas no conselho, a empresa cria um conselho, como é isso? Depende da empresa, depende do estágio dela, mas geralmente a empresa ela tem já o seu conselho e a gente entra eventualmente como observador. Mas a gente traz uma figura muito importante em toda oferta que a gente faz. Não é um investidor, não é uma pessoa que tem premissa de investir, é o que a gente chama do deal partner, é um padrinho, uma pessoa com autoconhecimento, de novo, igual a gente falou do expert, é um expert prático que vai dar mentoria para a empresa e que vai ajudar a empresa nos desafios, vai apadrinhar essa empresa no nosso portfólio. E essa pessoa vai ser paga? Essa pessoa, ela é paga pelo CRIA em cima de uma taxa do nosso retorno com o investimento. Entendi. Então, tivemos um retorno com o investimento, vocês querem colocar ali pessoa... um guardião, um curador. Essa pessoa não tem... são 4 trocas por ano, é uma mentoria, é networking, é fazer as conexões certas para a empresa, mas é nos ajudar também a conseguir realmente agregar valor para a empresa no nosso portfólio. E esse mecanismo que a gente acabou de descrever, é isso que vocês chamam de crowdfunding? É isso que a gente chama de equity crowdfunding. Né? Equity. Porque o crowdfunding, por si só, é o cara entrar nesses sites e falar assim, meu cachorro quebrou a perna, precisa de R$1.000. Exatamente. Doem, né? Doem. Exato, é diferente. E até é engraçado que você pergunta isso, porque a gente tem muitos esses debates, a gente deveria continuar utilizando a expressão equity crowdfunding. Porque o crowdfunding, ele vem de outro lugar, né? O conceito do crowdfunding, da vaquinha. Aqui a gente está falando de você poder virar sócio direto, né? Comprar uma participação, virar sócio de uma empresa. Por isso que eu gosto muito mais da expressão mini IPOs digital. É isso. Você está entrando com uma comunidade, mas você individualmente... Eu só não... Vou aqui cornetar, respeitosamente. Eu só não sei se faz sentido para mim a IPO, porque como não é uma ação que é tradeada, eu não tenho facilidade em sair, eu tenho. Aí que tá novidades. Por muito tempo, quando a gente começou o CRIA, e o CRIA foi a primeira plataforma de equity crowdfunding no Brasil, essa era a grande dor. O investidor tem que esperar um ciclo, né, longo de saída. Mas desde mudanças regulatórias que chegaram em 2022, a gente pode organizar um mercado de transações subsequentes. Por que eu estou usando essas expressões em vez de falar bolsa? Porque a CVM não me deixa chamar de bolsa. E que de fato não é bolsa. Não é bolsa, não é bolsa. Mas é você poder, você investiu na Positiva. Você vai lá entrar no seu perfil e falar, eu já estou satisfeito, eu estou precisando de grana para comprar um carro, sei lá. Deixa eu listar aqui o ativo. Então você lista e alguém que perdeu a oportunidade pode comprar diretamente de você. E quem define o valor? Você. Eu mesmo. Se eu falo, eu comprei lá 2 anos atrás, eu entrei na Positiva e coloquei R$1.000. E hoje eu quero vender essa minha participação, que equivale a, 0, alguma coisa % da empresa, e eu acho que eu tenho que cobrar 1.500. Você, mas quais são os nossos mecanismos de defesa para não termos precificações infundadas? Comprador e vendedor têm acesso às mesmas informações. Então, para você ter acesso ao ambiente de transações subsequentes... você tem que ter acesso a todos os reportes enviados pela empresa
Balanço, essas coisas. Números. Exato. Balanço, todos os indicadores que ela reportou para os investidores. Que até então não necessariamente auditados. Não auditados. Tá. Você tem acesso ao perfil da oferta primária. Então, poxa, por que você comprou por 15 e está me vendendo por 700? Então, tem que ter esse acesso. A empresa assim, teria que ter crescido 700%. Exato. Né? Exato. Então, tem todo esse portal de informações. E aí, a empresa pode escolher, putz, eu não quero deixar público para todo mundo todos os reportes que eu já enviei. Se você não quiser, tudo bem. Você pode habilitar esse mercado de transações só entre os investidores da mesma empresa. Então, só investidores da Positiva ou dessa empresa, da App Justo, que tinha mais de 1.000 investidores. 1.000 pessoas podem comprar e vender entre si. A única coisa assim, eu aqui no meu papel de corneteiro, a única coisa que me preocuparia se eu fosse o dono da empresa é que algum concorrente acesse dados tão sensíveis, né? De saber como estão minhas vendas, minha performance, minha margem. É só essa preocupação que eu teria. Sim, mas aí... O que, pensando nas empresas grandes, é inevitável porque elas têm que publicar os balanços, são auditadas, né? Quando realmente está na bolsa, né? Sim, mas aí por isso também que a gente estabelece com as empresas, assim, quais são as informações que você vai se comprometer a reportar aos investidores após a oferta. E aí, durante a oferta, a gente já dá disclosure para os investidores. Olha, essa empresa, que é uma empresa privada, mas que está fazendo essa oferta pública, ela vai dar disclosure, ela vai reportar para vocês XYZ informações, número, crescimento de venda, faturamento e sei lá o quê. As demais informações são muito sensíveis para serem reportadas, então ela não vai reportar. Entendi. Então, acho que essa é uma primeira barreira. E a segunda coisa é a empresa poder optar para, no mercado secundário, só dar acesso a quem já investiu, quem já é investidor. Quantas empresas vocês fazem por mês ou por ano esse processo, cumprem essa jornada? Por ano, porque por mês, assim, a gente faz menos de 12 empresas. Justo pelo que eu te falei, não somos os maiores, fazemos poucos bons negócios. Mas vamos aí em umas 8 a 10 por ano? Entendi. Então significa que você ao longo, não sei se há 10 anos atrás era mais aquecido ou menos, mas você já deve ter feito isso 60, 70, 80 vezes no seu portfólio. Acho que a gente já fez mais, porque isso vem aí dos aprendizados. Quando a gente começou, a gente atuava mais como marketplace. Olha, deixa o investidor escolher, porque o investidor tem a sabedoria de analisar e saber selecionar. Mas a gente percebeu que o mercado o mercado brasileiro principalmente, não estava sofisticado e educado o suficiente para conseguir analisar com profundidade. Então a gente falou, vamos começar sendo muito criterioso nos negócios que a gente abre para a comunidade. Então a gente começava fazendo mais negócios e agora a gente diminuiu desde 2020, desde que a gente começou a investir nos negócios. E voltando na história da Positiva, o cara entrou lá com R$5.000, compraram esses teóricos 15%, e tirando a possibilidade de ele vender a parte dele, o que esses investidores têm como meta? Que a Positiva cresça muito e que depois eles consigam dar saída no investimento como? Com a entrada de um private equity, alguém assim? E eles vão ter preferência de saída? Como Legal, é isso? Ótima pergunta. A gente tem alguns cenários de saída e eu vou te contar casos do nosso portfólio para exemplificar. A gente já tem hoje 14 exits, então a gente tem empresas, como era aquela Conta Quanto, a empresa do Open Banking, que a gente entrou muito no começo. A gente entrou num pré-seed, assim, nas primeiras etapa de captação deles. Então, quando eles foram para a Série A, que é uma rodada de captação um pouquinho maior, eles trouxeram Itaú, Casec, Coalt, alguns fundos super legais para dentro para investir na empresa. E os nossos investidores venderam suas participações para esse fundo, saindo em um múltiplo de mais 10 vezes. Num curto espaço de tempo. 2 anos, 3 anos. A gente tem empresa, Chef Time, que foi adquirida pelo GPA. O Grupo Pão de Açúcar adquiriu a empresa inteira. Então, ela adquiriu toda a participação dos investidores. E nessa hora, porque, nossa, é tanta pergunta, porque é um negócio tão complexo, eu não quero nem falar demais, porque senão quem está assistindo vai falar, não, mas aí está muito técnico. Comprou a empresa inteira, se você cria, que representa os investidores, não tem o controle, se o cara chegou no deal, você só vai no mesmo
na mesma tocada, você não arbitra, imagino. Mas se o cara vai fazer um funding novo, né, uma nova série, você tem a preferência de saída? Você sai na proporção? Vocês acordam tudo isso? Se o investidor quiser sair, cada investidor opta. Se ele recebe uma oferta de compra. O percentual da cria no negócio. Vamos pegar positivo. Suponha que eu sou o dono da Positiva, eu, Bruno. Era 100% meu. Eu vendi, captamos 8 milhões por 15%. Então agora é 85% meu e 15% a cria, minha sócia. E aí passaram-se alguns anos, eu cresci e eu vou fazer um funding de outros novos 30 milhões, mas eu quero vender 20%. Eu sou obrigado a vender 10 meu e 10 seu, eu tenho que te dar opção, eu posso vender só meu, eu tenho que dar saída para você? Depende muito dos termos do contrato, mas geralmente em captações subsequentes, a empresa não tem que dar preferência de saída, porque o empreendedor ele ainda está crescendo, ele ainda está captando para colocar dinheiro no negócio, né, o que a gente chama da primária. Não vai ser assim, se a Positiva, por exemplo, está captando aí nesse exemplo, eles estão captando 30 milhões, se entra 20 porque 10 milhões foi para tirar os investidores, não está entrando o dinheiro que eles precisam. Porque onde eu quero chegar? Até onde vocês são obrigados a ficar lá? É isso esse é o ponto que eu quero chegar. Então, a gente fica, enquanto não existe uma secundária que é oferecida pela empresa, a gente continua. Mas o que é interessante também, se a Positiva está captando esses 30 milhões, os investidores do CRI, eles têm o direito de acompanhar essa captação para não se diluírem. Entendi. Então, que é a lógica do Venture Capital, né? Quando você investe em VC, se tem um negócio que está indo bem, você quer aumentar a sua aposta nesse negócio. Aumentar a sua participação nele. Então, a nossa rodada, né, no CRIA dá esse direito para o investidor. E agora falando do outro lado, o lado de quem investe. Você pôs o projeto para dentro, tem todos os fundamentos, fala, vamos ajudar esse cara aqui a captar dinheiro. E aí precisa, sei lá, de 5 milhões. Aí onde você anuncia, como é que você seleciona quem vai investir, como é que o cara que está do outro lado fala, eu quero pôr dinheiro nisso, como Legal. é esse processo? A gente tem hoje uma comunidade de mais de 60 mil pessoas cadastradas. Então a primeira coisa é a gente lança a oferta pública no nosso site. E aí a gente comunica por e-mail para os investidores e sempre busca realizar alguns eventos ou webinários para a massa de investidores poder conhecer os empreendedores por trás do negócio. Então a gente faz essa espécie de eventos, a gente tem um mural de dúvidas, né, perguntas e respostas. Em algumas ofertas a gente também organiza grupos de WhatsApp que os investidores tiram dúvidas com o meu time de RI, eventualmente com o próprio empreendedor que quer estar perto dos investidores. Então, a gente faz toda essa operação de distribuição da oferta pública. E, recentemente, a gente começou a contar com parceiros de distribuição. Escritórios de AI que estão entrando nesse mercado, né? Então, assessores que entendem um pouquinho mais desse mundo de investimento em venture capital, em empresas de capital fechado, e distribuem isso para investidores qualificados deles. Entendi. E aí você não faz seleção. Quem quiser entrar... Quer dizer, você tem a política. Para essa empresa pode entrar com mínimo de, sei lá, R$500. Tem máximo? A gente trabalha com mínimo, com máximo não. Enfim, aí você tem o mínimo e quem quiser entrar, entra e acabou. Não tem seleção. Quando a gente fala de uma oferta pública, de distribuição pública, sim. Mas a gente tem a opção de fazer uma oferta pública, quer dizer, essa oferta que está nos parâmetros da CVM, regulatoriamente, tudo certinho, assim, registrado, e que pode ser distribuído para milhares de pessoas, mas de distribuição restrita. Ou seja, que você... Em vez de publicar no site, você restringe o acesso a perfis específicos de investidores. Entendi. E aí, na transação em si, você já ganha algum FII, alguma coisa? O CRIA cobra uma taxa em cima do volume transacionado. Padrão de mercado, quer dizer, o mercado cobra uma taxa em cima de volume transacionado.
Que você cobra de quem está captando, né? De quem tá captando. Recebendo. E é público esse percentual? Pode falar? Sim. Varia de... A gente tem praticado de 6 a 8, mas geralmente varia de 6 a 10. Entendi. Então essa é a sua primeira receita. Fora isso, você também põe dinheiro. Exato. E você, no fundo, só vai ganhar de novo quando você sair da operação. Quando você sai da operação. A gente tem uma taxa de... O investidor, ele não paga nada para investir. Se ele sai com o retorno do capital, em cima do lucro dele, a gente tem uma taxa de performance. Bem parecida com os fundos, na verdade. Menor que o dos 10%? fundos. 10%. Entendi. E muitos desses negócios, infelizmente, quebram, né? Muitos negócios, infelizmente, quebram. Como tá essa taxa? Você tem isso, sei lá, cada 10, 9 vão pro brejo? Por muito tempo falava-se isso, né? A cada 10, 9 vão pro brejo. A verdade é que muitos dos negócios que captaram pelo CRIA são negócios que são mais estruturados, né? Então, um negócio da economia real que não vai retornar para o... Não é unicórnio, não é aquele negócio 0 ou bilhão. É um negócio que vai retornar 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes em um curto período, o que ainda está acima de padrão de mercado tradicional, né? Então, esse tipo de negócio, ele tem menos camadas de risco. Então, ele tem menos chances de insucesso. A gente tem um equilíbrio, eu não sei te falar, uma taxa... eu acho que é bem inferior, acho que deve ser 30%. Últimos 2 anos foram anos que a gente viu muita quebra no mercado de venture capital. Ao mesmo tempo, como o perfil de empresas que captam pelo CRIA são muitas vezes diferentes do perfil de empresas que captam com fundos de venture capital, elas estão mais preparadas. Bom, o que você acha que eu não te perguntei, que a gente não pode deixar passar, que é muito interessante? Não sei, tem muita coisa, assim, desde para onde o mercado está indo... Quais são os riscos? Os riscos do investidor? Perder o dinheiro. Perder o dinheiro. É que eu gosto de todo mundo saber isso. Os riscos do investidor, perder o dinheiro. E os riscos de quem está recebendo, de ter um sócio chato. Mas se você falou que você blinda, empacota todo mundo e você que vai lá e vira sócia, então ele está sossegado. A gente faz esse Acho que o difícil é te convencer a falar, me coloque aí na sua plataforma de captação. Assim, o que a gente faz aqui, nesse empacotamento, a gente ainda consegue manter os direitos individuais dos investidores. Porque está tudo previsto em contrato. Então, a gente organiza assembleias e com a base nas assembleias a gente representa para o empreendedor. Entendi. Mas o que eu quero dizer, quem está recebendo, né, a captação, ele não vai ter um monte de gente lá azucrinando ele, discordando da conduta e da gestão, que esse é o mais difícil, né, do processo normal de você trazer múltiplo... Muito difícil, Trazer um sócio ou múltiplos sócios, né? Esse é o mais complicado. Sim. Você quer deliberar e falar, agora eu quero... O caso da Positiva, supondo que ela tivesse caixa. E agora a gente quer montar uma fábrica. E aí alguns sócios não querem, não conseguem aprovar em assembleia. Não pode acontecer isso. Assim, a gente acredita muito na autonomia. De novo, por isso que eu invisto e seleciono empreendedor. Acreditamos na autonomia dos empreendedores, das pessoas que a gente selecionou, para direcionarem seus negócios. E aí você falou que o perfil do CRIA não é o unicórnio, porque de fato... Vocês entendem que as empresas que vocês buscam têm potencial de crescimento, mas não são coisas tão revolucionárias a ponto de poderem explodir nesse nível? Não é sobre ser revolucionário. É que eu acho, e aí eu sou, né, você falou, vou cornetar, eu sou muito corneta com a ideia do unicórnio. Porque a gente começou a viver, né? Você falou que você acompanhou a evolução da Endeavor quando tudo era mato. Também, assim, eu sempre uso essa expressão. A gente começou a criar quando tudo era mato. E desde, no pico, 2021, existia o culto ao empreendedor, o culto do empreendedorismo, em que todo mundo queria empreender para quê? Para virar unicórnio. Até hoje você vê um monte de matéria nas mídias falando quem é o próximo unicórnio. E aí isso virou sinônimo de sucesso. E ser unicórnio não é sinônimo de sucesso. A gente está completando agora 10 anos desde que o termo unicórnio foi cunhado. Acho que isso foi em 2023 que completaram-se 10 anos do termo. E aí fizeram uma análise dos unicórnios. E a verdade é que
A maior parte dos unicórnios, acho que 70% dos unicórnios, são unicórnios papercorn, unicórnio no papel. Porque a maioria é unicórnio, mas sem liquidez. E mais de metade, segundo essa análise, já estava transacionando em um valuation inferior ao valuation unicorniano deles. Então, quando eu falo essa coisa de unicórnios, é porque a gente tem que ter muita cautela, esse culto ou essa busca de unicórnio a qualquer custo. A mecânica de investimentos do CRIA é feita de tal forma que a gente não precisa buscar os mesmos retornos no mesmo grau de risco que o Venture Capital. O Venture Capital, quando tem um fundo de 100 milhões de reais, precisa que uma empresa retorne o seu investimento em 100 milhões de reais. Essa é a tese do VC. A nossa tese é diferente, a gente não tem essa tese, porque o investidor está entrando deal by deal. Então, por isso, não é porque as empresas são menos revolucionárias, são revolucionárias pra caramba. A gente investe em negócios que o VC não tá olhando, porque às vezes o VC não pode também se arriscar em negócios muito fora da caixinha, porque eles têm o chefe deles, o LP. A gente pode, porque cada investidor escolhe se ele quer entrar com a gente nesse risco ou não. E dos negócios que deram certo, ou que vem dando certo, qual é a característica dos empreendedores que você observa? O que eles têm em comum? O que te chama a atenção? Tem que ter muita resiliência e adaptabilidade. É isso que eu vejo nos empreendedores que dão certo. A resiliência é tipo, putz, empreender é um perrengue. Eu sou empreendedora também, né? A montanha-russa o tempo inteiro, é difícil pra caramba. Então, o empreendedor ele tem que saber ir pro chão, mas saber se levantar. E quando a gente fala de resiliência, sendo mais exata, é um equilíbrio também entre sonhar alto com o pé no chão. Então, você tem que ser sonhador, mas você tem que ser humilde e entender onde você está. Outra coisa é o empreendedor ele ter a visão no lugar certo. Quando a gente fala de unicornização, é isso. Uma empresa que quer fazer de tudo para ser unicórnio é uma empresa que não está clara sobre qual é o seu rumo e o que está construindo para a sociedade. O seu propósito tem que estar sempre te norteando, e o propósito é o que você está construindo para a sociedade. Agora, você diria que, em geral, todos esses caras que você tem convido são muito motivados? Os empreendedores que a gente seleciona, eu digo que a gente vê bastante motivação, sim. Eu estou bem feliz com as empreendedoras do nosso portfólio. E, de novo, ano passado a gente viu muitas empresas do portfólio sendo testadas ao limite e conseguindo ser criativos. Então, eu vejo bastante disso, sim. Bastante ambição também, caras ambiciosos. Tem que ter. E todos muito preparados ou inteligentes. Inteligente tem que ser também, né? Mas preparados, eu vou te falar que quando você empreende, você não está preparado para tudo o que vai vir. Isso sem dúvida. Por isso que eu falo que você tem que ser resiliente. Onde eu quero chegar? Sei lá, a maior parte de todo mundo lá tem MBA, isso, aquilo, porque isso não é a verdade. Tem a imensa maior parte dos investidores, muitas vezes eles são preparados no sentido de experiência, de visão, etc., mas às vezes academicamente... Não. Para mim é isso que importa, assim, a escola da vida, essa coisa de investir só no empreendedor que passou por Harvard. Isso nem tem valor para vocês lá. É interessante, mas não é sobre isso. Não é isso que a gente vê no empreendedor, não é o currículo. Isso para os fundos maiores tem um peso enorme. E é errado. Mas você sabe disso, né? Não. Sim, eu escrevo sobre isso, assim. Eu não concordo com o peso que se dá ao pedigree da formação. Porque, de novo, o Brasil é um país gigantesco, cheio de pessoas extremamente talentosas. E talento, né? É aquela coisa, né? Talento é super bem distribuído, oportunidades não. Então, quantos empreendedores de origem mais humilde conseguem chegar a Harvard? E por isso eles têm menos acesso a capital? Esse cara é bom, não. Sim, então, existem dúvida. outros perfis. Já vi muito empreendedor que acha que foi para Harvard, foi para MIT, tá pronto para empreender. Cara, vamos ser formado na vida também, né? Sim. Vida empreendedora é o melhor diploma. Eu, por exemplo, a gente tá aqui na Times Square, mas se a gente desce pro Financial District e vai lá e encontra algum pessoal de algum grande fundo que eu conheça,
Vários deles vão contar ter esse discurso. Não, porque a gente está vendo aqui um negócio, são 3 moleques que saíram das universidades tal e estão fazendo tal coisa. Eles colocam isso como valor agregado, né? É isso que eu ouço tanto, mas eu penso exatamente como você. Tem inúmeros, para não dizer a maioria, de grandes negócios no Brasil que os caras são inteligentes, são dedicados, certamente estudam, mas num outro modo, né? Não do modo acadêmico necessariamente, mas certamente os caras leem muito, estão antenados, estão absorvendo informação e conhecimento. Senão eles nem conseguiriam aplicar, né, aos negócios. Exato. Por isso que essa etapa de conhecer bem os empreendedores é importante. Quando você analisa o negócio, você não pega a foto, porque se eu tô analisando o negócio, eu vejo a foto de um moleque com o chapéuzinho lá de graduação de Harvard, eu tô analisando um outro negócio, eu só tô vendo a foto de um cara sem a graduação, você vai tender a ir pro de Harvard. Mas você não analisa em uma foto, você analisa em um filme. Você tem meses, né? Você tem troca, você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo como ela lidar com críticas, como ela lidar com situações adversas. E essa é a melhor forma de conhecer empreendedor. Como ele se comporta numa situação adversa. E entre eu ir lá, entrar no site e talvez tudo isso dar certo, qual é o ciclo? Quanto tempo leva para tudo isso acontecer? Você é empreendedor? Para o empreendedor. Assisti aqui o episódio, vou entrar lá no site, vou colocar a minha empresa, vamos ver, queria muito captar dinheiro. Legal. A gente sempre fala para os empreendedores virem com antecedência, porque muitas vezes a gente gosta do negócio, mas quer acompanhar, mas não sente que está no momento de investir. Então, a única coisa que eu falo é nunca venha para o CRIA quando você está precisando do dinheiro para ontem. Não tem expressão que eu goste menos do... Para quando você precisa desse projeto? Para ontem. O ontem já foi e não tem como voltar atrás. Então, assim, tem que estar bem preparado. E aí você perguntou, né, de se os empreendedores são bem preparados. No sentido de captação, tem que estar bem preparado. Eu não vou fazer o seu pitch deck. Você tem que saber como, por exemplo, o CRIA é investidor. Então, tem que chegar para o CRIA já trazendo material de investidor. Essa é a sua primeira chance de se expor, né? É o seu primeiro impacto. Então, você chegou preparado. A gente tem aí um processo de seleção que vai de 1 mês a 2 meses. E aí a gente abre a oferta pública, que leva uma média, assim, vamos colocar um limite de 3 meses. Aí depende de quanto você quer captar. É tudo muito rápido. Eu esperava que só o processo de seleção pudesse levar meses e meses entre passar por todos os estágios. Por isso que eu falo, tem que vir muito antes. Mas a gente tem empresas que a gente ficou 1 ano paquerando, porque a gente gostou muito da conversa e não estava pronto para investir. Mas às vezes a gente tem empresa que já está chegando, que tem um parceiro de investimentos institucional nosso que está entendendo assim, não é incomum o CRIA entrar ao lado de investidores de VCs. Assim, a gente, ano passado, fez oferta da Axis, Flip Saúde, eles chamavam Axis, mudou para Flip Saúde. A Domo Invest estava entrando, o Equity Hill, um parceiro nosso, fundo de micro VC, entrando em conjunto. Então, são rodadas que elas já vêm também carimbadas com toda essa diligência dos fundos. Então, acontece isso às vezes. Por isso que depende muito. E agora vamos então... Eu acho que isso é uma coisa que faltou, super importante. O que o empreendedor precisa preparar para ousar bater lá na sua porta? Porque eu vou falar por mim. Eu sou assediado por inúmeros projetos empreendedores e eles vêm completamente despreparados. Assim, completamente. Eu vou exagerar, mas é quase assim, a ideia no papel da sacola de pão, entendeu? Esse é um exagero, mas nada preparado. Qual é o nível mínimo que você diria o seguinte, se você não se estruturar dessa forma, nem bate na minha porta, porque é perda de tempo. Antes do material, o que o empreendedor ele tem que estar preparado, talvez, né, na sua organização? Tem que chegar já sabendo o quanto você quer, o que esse dinheiro vai te ajudar a conseguir, né? Então, eu estou captando investimentos para quê? Qual é o tal do use of proceeds do seu investimento? O que esse dinheiro vai me ajudar a conseguir? Qual é o maior desafio que eu tenho hoje? Qual é a minha meta de crescimento? Então, isso aqui é o básico, que parece assim, você tem que saber disso. Tem gente que aparece sem saber. Mas isso que você está descrevendo é o business plan. É o business plan.
Mas você exige provavelmente as planilhas, modelo. Então tudo. vamos lá. Isso é o básico que você tem que chegar sabendo. Dito isso, isso tem que ser... toda essa estrutura de sabedoria tem que ser colocada na prática em materiais. Qual é o material? A gente trabalha com pitch deck, a gente precisa receber, que é a apresentação do negócio para investidores. Que é um pouquinho do resumo de o que estamos fazendo, o que já conquistamos até aqui, para onde estamos indo, quem somos, porque o momento é agora para nos investir em nós. Então tem que ter um material bem estruturado. Do mercado. Esqueci a parte principal, assim, características do mercado, né? O tamanho, o potencial de mercado endereçável. Quem são seus concorrentes e benchmarks? Então esse pitch deck é uma apresentação de uns 15 slides, 15, 20, a gente gosta de mais enxuto, que traz os principais valores do seu negócio. E a sua apresentação então, é o jeito do investidor, no caso CRIA, você plantar a sementinha do interesse. Uma vez que você enviou isso, segundo passo, né, quando a gente marca a conversa, é realmente esse BP mais sofisticado, é o cap table, porque tem muita empresa que o negócio é legal pra caramba, o produto é incrível, o mercado é gigantesco, mas quando você olha para a composição dos sócios, legal, o CEO tem 2% da empresa, então qual é a motivação dele para fazer esse negócio acontecer? Então a gente tem que também entender isso, como é que está a participação das pessoas que estão liderando o negócio nesse negócio. Então, ou seja, aí no passo seguinte ele precisa trazer toda a modelagem, planilhas, fluxo de caixa. Aí é o que a gente chamaria do business plan completo, né? Business plan completo, exato. Tá. Mas aí eu muitas vezes me perguntam isso e eu não sei responder de uma forma boa. Que é o seguinte, Bruno, onde eu aprendo a fazer um business plan completo? Onde eu tenho modelos? Tem uns sites aí, eu nunca fui a fundo, não sei se eles são mequetrefe ou não, mas... Tirando cursos muito caros e complexos, que geralmente o empreendedor não tem nem como sair da rotina dele para se dedicar a isso, tem algum, você que está mais antenada, tem algum lugar que você fala, vai aqui que você vai aprender? O White Combinator tem um monte de material de educação a empreendedores. O Naval Ravikant, que é o fundador do AngelList, que, enfim, é uma plataforma de investimento, é um SaaS de soluções para o mundo de Venture Capital, um negócio incrível. Ele também tem um manual de instruções e de educação que são super legais. E passa dessa parte de como, né, do 101 de captação, mas vai até um manual de vida mesmo, o que o Naval tem. Então, tem esse tipo de material. E que ele tá no site dele. Tá no site do AngelList, você consegue acessar essas informações. Então, tem muita coisa legal. E aí, por fim, a gente está falando de empresas que captam investimentos publicamente. Entre ver como outras empresas prepararam seus materiais. Acho que não tem nada melhor do que ver que outros founders estão colocando. Mas é difícil acessar. Com crowdfunding não é. Ah, tá. Não, depois que você gostou dele, você ajuda ele. É isso que você quer dizer? Não, meu ponto é, ele pode entrar nas plataformas... Querendo como investidor. Ele pode ver como outras empresas estão trazendo material. Entendi. A gente vai ajudar, claro, mas a gente espera que o empreendedor... Isso é um domínio muito importante para o empreendedor ter para o negócio. E a maior pergunta, a maior dúvida que eu tenho de colegas, amigos, que eu tive ao longo desses 30 anos fazendo investimento, é o seguinte, o cara tem ele tem um negócio, o negócio é bom, ele tem fundamentos consistentes, planilha, fluxo de caixa, modelagem, visão de futuro, tudo muito claro. E ele sabe até o que ele precisa. Bruno, eu precisava captar, um exemplo, 10 milhões para fazer isso e que eu tenho certeza que vai prosperar dessa forma, a empresa vai crescer dessa maneira. Só que o que eles me perguntam eu não sei quanto eu tenho que dar da minha empresa pelos 10 milhões, mesmo eu sabendo aqui o quanto eu faturo, qual é a minha lucratividade, etc. Que é o famoso múltiplo. Uhum. Porque depende muito do setor, de momento. Às vezes estão pagando tudo, às vezes estão pagando nada, às vezes tem setor que é o queridinho e todo mundo acha que agora, por exemplo, a AI... Fintech tem um prêmio. Então... eu acho que seria a pergunta final assim, que está na minha cabeça de o cara que está assistindo e que mesmo assim faça toda essa lição de casa, como ele atrela ou como ele descobre o que eu preciso é isso, mas
eu vou ter que dar quanto da minha empresa para receber isso? É uma pergunta difícil porque a resposta é difícil. Se a gente olha para 2021 e aí volta naquele papo de unicórnio, os valuations estavam aqui em cima, eram super elevados, estratosféricos, e não conversavam com o papel, né, muitas vezes. Pagava-se um prêmio para poder ter a oportunidade de investir. Nessa época, 2021, era mais fácil ser empreendedor do que investidor, tava todo mundo querendo investir. Então, depois de 2021, né, principalmente agora 2023 e agora 2024, o equilíbrio mudou. Os fundos estão mais controlados, o investidor está segurando mais o capital, né? Tem muito dry powder, que é esse poder de... Tem muito capital disponível, fundos altamente capitalizados, mas que não está sendo alocado no ritmo que era esperado. Porque eles estão sendo mais criteriosos e porque está difícil achar coisa realmente boa, né? Exatamente, por isso. Então, muitos empreendedores estão tendo que captar em valuations muito inferiores às valuations de 2021. Os múltiplos mudaram. Isso tudo para dizer que valuation não é uma ciência exata, é uma composição de momento de mercado. Setor. O diferencial do projeto. Isso é o que acontece no mundo, tá? Agora, eu sou um pouco crítica a essa coisa de, 2021, vamos colocar o valuation aqui em cima, né? Mas assim, então como é o valuation? Tem vários métodos que se utiliza, né? O método de fluxo de caixa descontado, quanto você vai fazer nos próximos 12 anos, adotando um múltiplo do seu mercado. Aí você pega um múltiplo comparando com o múltiplo de players do seu mercado. Quanto menor o negócio, maior o múltiplo, porque ainda tem mais a crescer. Então, tem várias metodologias de cálculo de valuation. No final do dia, é investidor aceitando o preço que você está dando. E entendendo que, ok, você está apresentando esse negócio a um valuation de 10 porque você acha que você consegue chegar a 100 e você tem uma estrutura para chegar a 100, o investidor vai pagar. Se você está apresentando um valuation de 10 porque você acha que você vale 10, mas se a sua estrutura vai te levar a 20, o investidor não vai pagar isso. Então, tem muito sobre até onde você acha que você consegue, não só acha, né? Até onde a empresa vai conseguir gerar valor para o negócio. Realmente é uma pergunta bem difícil, né? Bem difícil. Gente, desculpa, não respondi. Eu adorei essa sua última explicação, que você basicamente é a lei da oferta e da procura, é uma dinâmica de mercado, mas eu vou te dizer o que eu respondo em geral. Eu falo, cara, depende do nível de inovação ou diferenciais ou perspectiva de crescimento que você tem. Depende se essa história para em pé e se você vai conseguir sustentar que esse seu possível crescimento meteórico e etc. realmente é atingível. Ou se você já vem crescendo de forma meteórica, tem que ver se esse setor, os fundos, nesse momento, então, assim, nesse momento, estão pagando múltiplos. Então, eu falo, pode variar, só para não ficar super vago, eu falo, sua empresa dá lucro de 1 milhão por ano, você pode ter um múltiplo de 2, 3, como pode chegar a 12. Assim, é muito difícil, depende de tantos fatores. Mas o que você falou, o final da história é o que vale. É se o negócio, se alguém vai aceitar pagar, né? Sim. Exato. Depende de muitos fatores, mas a recomendação é que o empreendedor ele seja pé no chão, porque a gente viu principalmente muito empreendedor querendo chegar, captei meu primeiro investimento em um valuation de 100 milhões reais no meu PowerPoint. Legal, marmanjo! Vai acabar o seu dinheiro, você não vai ter conseguido executar, quero ver se conseguir captar de novo. Porque você não vai conseguir captar de novo um valuation superior. Então, às vezes, o empreendedor ele se cega no valuation de quanto mais, melhor, e não é bem assim. Você tem que ser justo no valuation, porque se você estica muito o valuation em uma etapa que seu negócio não está pronto para essa esticada, I have bad news. Na próxima rodada, você vai ter um desafio grande. Sem dúvida. Então, valuation não é sobre quanto mais, melhor, gente. É sobre ter premissas claras de crescimento. E quais são suas principais metas da Camila? É gerar a entrada de mais projetos? Assim, no final da história, assim, o que você quer? Você quer que esse programa seja assistido para que mais pessoas
enviem projetos e você vai torcer para eles serem sensacionais? Essa é uma das suas principais metas ou sua principal meta é aumentar o número de saídas ou de... Não é nem de saídas, de operações que você faz? Qual é o... Você fala, valeu a pena, Bruno. Fui lá, bati um papo com você, conseguiu o que eu queria. De te conhecer, de ter essa aguinha gelada, o papo foi bom, já valeu a pena, de verdade, obrigada. Qual é a meta, assim? A gente precisa educar uma classe nova de investidores. Eu acho que esse é o principal desafio. A gente já tem muito bom negócio no Brasil. A gente já tem muito bom negócio aplicando e a gente está sempre aberto a receber aplicações. Mas a gente precisa popularizar essa ideia de que você investir, você diversificar o seu portfólio de investimentos, investindo em startups, em empresas que estão no seu comecinho, não só é bom para a economia do Brasil, né? Você está aportando diretamente na economia, no motor, no PIB brasileiro, gerando emprego, mas assim, gera os melhores retornos do seu portfólio. A gente está aqui nos Estados Unidos, aqui você senta com seu amigo americano, ele já está falando dos investimentos que ele tem na bolsa, tá todo mundo na bolsa. Quando a gente vai para o Brasil, a realidade financeira é muito diferente. E a gente precisa focar muito nisso, na educação. É um investimento de altíssimo risco, você pode perder todo o capital investido, mas se você faz um bom portfólio, né? Não aposta todas as suas fichas em um só negócio, sabe diversificar, você tem um grande potencial de ter um retorno muito acima da média dos seus investimentos tradicionais. E, ao mesmo tempo, você está incentivando o crescimento, o desenvolvimento social do negócio e sentando na janelinha da inovação. Tendo acesso direto ao cara que está empreendendo o futuro do mercado. Então, assim, tem muita vantagem de se investir. Se investir com parcimônia, com cuidado, não com o sonho do unicórnio, nem para o empreendedor, mas nem para o investidor. Mas acho que esse é meu objetivo principal, é transmitir a mensagem, talvez, do investimento. Sensacional. E você acha que a gente esqueceu de falar algo? Eu achei que foi... A gente foi em tudo. Varreu muito bem o assunto. A gente deu realmente um guia aqui de como você sai da sua intenção e materializa, pelo menos, né, onde você busca os caminhos para cada uma dessas etapas. Não, foi muito bom. Eu espero que tenha gostado também. Não, foi ótimo. Onde o pessoal pode te acompanhar? Primeiro, o site da Cria e onde... Eu não sei se você é ativa nas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar. Legal. O site do Cria é o cria.vc. Cria com K, né? Cria com K, KRIA.vc, o nosso site. E nas redes sociais, LinkedIn, eu sou bem ativa, eu tenho uma coluna semanal não ainda. Mensal na Suno, então tem uma coluna mensal, você pode acompanhar por lá os conteúdos. Gosto daquelas cutucadas revoltadinhas no Venture Capital, sempre pensando em como a gente consegue construir um mercado de Venture Capital mais democrático e que seja realmente made in Brazil. Então pode me acompanhar por lá e redes sociais é o LinkedIn. Sensacional. O que significa Cria? É o nome de alguém? É uma sigla? A ideia do criar. Ah, tá. Muitíssimo obrigado por você ter participado aqui comigo. Espero que a gente se reencontre. Tá já convidada para numa próxima a gente fazer uma mesa aqui de debate com várias pessoas dessa indústria. A gente pode pensar em outros podcasts diferentes. Adorei. E para você também que nos acompanhou, meu muito obrigado. Mais uma vez, não deixem de dar o like, seguir o canal e me acompanhar nas redes sociais, @Bruno Corano, e até a semana que vem. Obrigado.